Então, o primeiro passo são os pais cuidarem da saúde mental deles. Primeiro passo, um passo muito importante, para depois tentarem cuidar da saúde mental dos filhos. Mesmo que eu tenha consciência que eu estou preservando, mas eu também estou tirando dele um pouco do direito à infância. Olá! Lidar com a vida em estado de alerta, o medo de um vírus invisível, a mudança na rotina da família e da escola. A pandemia trouxe grandes desafios para a saúde mental das crianças. Como elas estão reagindo a tudo isso? Como podemos ajudá-las? E nós, os adultos? O que sobra de nós no meio disso tudo? Esse é o Desperta Diálogos, nosso encontro semanal aqui nos canais da Unimed BH. Eu sou Fernanda Ribeiro e vou conduzir vocês nessa primeira temporada nos nossos canais no YouTube, no IGTV e também nos tocadores de podcast. A nossa primeira convidada é a palestrante e humorista Maíra Azevedo. Muito bem-vinda, Maíra! Muito obrigada, Fernanda. Que delícia estar aqui com vocês. Eu sou apaixonada por Belo Horizonte. É a região do Brasil que eu mais amo depois da Bahia, porque eu sou baiana. Então, se eu não fosse baiana, eu seria mineira. Maíra, eu queria começar te perguntando o seguinte. Em uma das suas colunas para o UOL, você escreveu um texto chamado A Solidão da Maternidade, as dores e delícias de gerar uma criança agora. Queria que você, então, compartilhasse com a gente quais são essas dores e essas delícias. Então, Fernanda, eu vou começar pelas dores, né? Vamos começar pelo pior, que é a insegurança. A gente não tem resposta. A gente está vivendo um período onde a gente não sabe quando é que acaba, quando a gente vai voltar para o nosso normal, ou se nunca mais terá o normal de antes, e qual será esse novo normal que todo mundo vem falando agora, mas que a gente ainda não tem uma noção. Então, a gente está vivendo a era do desconhecido, onde a gente não tem noção de como vai ser o dia seguinte. Então, isso me causa uma incerteza, uma insegurança. Tem dia que causa em mim um desespero, uma dor emocional, porque eu estou sempre em uma angústia de querer saber qual vai ser a solução para essa pandemia mundial. E ficar nessa angústia, de ficar nesse desespero de ter uma resposta, causa em mim um desespero, sabe? Causa em mim um desespero, que é não saber o que fazer. Essa é a parte, né, tensa, porque assim, essa pandemia é dolorosa para todo mundo, mas para uma mulher que está gerando uma vida é ainda mais tenso, porque eu não tenho a noção de que mundo a minha filha, que está no meu ventre, vai encontrar. E eu queria te perguntar o seguinte, quais os desafios da quarentena, você, com esse barrigão, e uma criança de 12 anos? Quais são os desafios diários? Poxa, Fernanda, agora você chegou a tocar no que é muito profundo, porque são desafios cotidianos, né? E às vezes da coisa mais simples, como precisar comprar alguma coisa no supermercado, sabe? Então, assim, uma coisa que eu iria fazer antes com a maior tranquilidade e que agora eu preciso, né, me proteger as outras pessoas também. Então, assim, ir ao mercado, para mim, é um momento, eu sempre digo, é aquele momento de viver perigosamente, né? Então, vamos lá, botar uma roupa adequada, procurar um penteado que você fique menos exposta, andar com álcool gel muito perto, higienizar minhas mãos, higienizar as coisas e precisar estar mostrando para meu filho aquela rotina que a gente sempre tem, quem tem filho adolescente sabe que é, vá tomar banho, vá lavar as mãos, né? A gente precisa redobrar esses cuidados e que muitas vezes é cansativo, porque algo que talvez a gente muitas vezes deixasse para lá, porque a gente que é mais velha, a gente é daquela época de que caiu no chão, soprou, comeu que engorda, né? O que não mata engorda. E que nesse momento a gente não pode se dar o luxo de fazer isso, né? Não. A gente precisa dizer, caiu no chão, pelo amor de Deus, deixa aí, não pega, lava a mão, passa álcool gel, vamos lá, dá 3 pulinhos, faz uma reza, pede a Deus para o vírus estar longe. A gente está vivendo nessa situação. Então, assim, eu preciso explicar para meu filho porque ele não pode brincar. Eu preciso explicar para ele porque quando ele vai no Play pegar alguma encomenda que chega
porque ele precisa ir com toda a cautela, porque ele não pode deixar o chinelo que foi na rua entrar em casa. Então, assim, é um momento que é desgastante, porque eu estou tirando de meu filho, né? Mesmo que eu tenha consciência que eu estou preservando, mas eu também estou tirando dele um pouco do direito à infância, porque ele não pode brincar. Essa brincadeira no play, de encontrar com os amigos, de ir para a escola, de poder se divertir, de ir a um teatro, de ir a um cinema, de ir a um parque, ele não está tendo. E por mais que eu saiba racionalmente que ele não pode fazer isso para assegurar a saúde dele, eu sei que isso também mexe com o emocional e com o psicológico. Então, em muitos momentos, eu fico questionando como é que eu vou tratar isso com ele sem ser de uma forma dolorosa, porque eu só falar, você não pode fazer, já cria um estado de tensão. Então, eu preciso falar isso de uma forma sempre muito doce, explicando para ele que esse não de agora é o sim para a eternidade. Dentre as reações emocionais e alterações de comportamento das crianças durante a pandemia, uma cartilha da Fiocruz destacou dificuldade de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, alterações no padrão de sono e também na alimentação. Então, a gente traz para o papo agora a psicóloga Carolina Dantas. Bem-vinda, Carol! Olá, Fernanda, é um prazer conversar com vocês. Eu fico realmente muito honrada com esse convite e pela oportunidade de falar desse tema tão importante, né, nesse momento atípico que a gente está vivendo. Já quero começar te perguntando o seguinte. A pergunta que os pais mais escutam das crianças no isolamento é: quando vai acabar tudo isso? Aí eu já te pergunto também, como fazer para responder quando a gente ainda não sabe exatamente a resposta? Quem não gostaria de ter essa resposta, né? Acho que é a resposta que a gente mais busca ultimamente, quando tudo isso vai terminar, acabar. Então, assim como com questionamento sobre a morte, Fernanda, esse é um tema que a gente não tem clareza e certeza para falar para as crianças, né, ao certo, quando isso vai acontecer. E isso angustia os pais. Esses temas que a gente não tem resposta, né, que são do improvável, que estão no futuro e que são questões que a gente não tem o controle, são muito difíceis de responder, porque nós pais e mães, a gente tem a tendência de querer dar respostas prontas para os nossos filhos, né, suprir as angústias deles, né, essa necessidade de certeza que eles também querem ter, e nesse momento a gente não vai poder, porque a gente não tem essa resposta. A verdade vai ser o melhor caminho. Então, ter essa humildade de dizer, filho, eu também não sei. A mamãe gostaria muito de saber, de poder te dar essa resposta, de poder garantir que vai ser tal dia, mas ela não vai conseguir te dar essa resposta agora, porque ela também não sabe, né? Eu entendo que você está ansioso por voltar às suas atividades, a ver seus coleguinhas, a ir para a escola, a mamãe também tá. A gente vai ter que passar por isso juntos, porque a gente não sabe ainda quando tudo vai acabar. Pode ser que seja depois, né, que surgiu um remédio, ou quando vier a vacina, mas a data, o mês certinho, a gente não sabe. Então, enquanto a gente não tem essa resposta, a gente vai precisar continuar seguindo certas regras, né, principalmente o isolamento social, que é o melhor remédio atualmente, esse distanciamento social e o uso de máscara, álcool em gel na mãozinha. A gente vai ter que continuar vivendo sobre essas regras até a gente ter essa resposta. Mas por enquanto, infelizmente, a mamãe não tem como dizer isso para você. De que forma podemos manter a saúde mental também das crianças sem que manter a saúde mental se torne mais uma obrigação que gere angústia? Os sintomas, né, desse adoecimento mental nessa época de pandemia, eles estão aumentando. As ansiedades, as depressões, né, as crises de pânico. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência de que a gente está nesse momento agora buscando sobreviver. E sobreviver não apenas fisicamente, sobreviver mentalmente também. E as crianças estão passando por isso e eu vejo que são as que mais sofrem nesse momento, né? Que elas são aquelas que mais estão sendo prejudicadas por esse momento por diversos fatores.
Então, muitos pais estão realmente muito preocupados com a saúde emocional dos filhos, e os filhos têm, né, desenvolvido sintomas e estratégias para lidar com esses sintomas que os pais muitas vezes não dão conta de acolher. E aí o principal caminho, que eu sempre eu gosto muito de falar isso com os pais que eu atendo, é olhar primeiro para como anda a nossa saúde mental. Nós, como mães, pais, a gente precisa saber como é que está a nossa saúde mental, como é que a gente está se cuidando nessa época tão aversiva, né? Tão ansiogênica que a gente está vivendo. Então, o primeiro passo são os pais cuidarem da saúde mental deles. Primeiro passo, um passo muito importante, para depois tentarem cuidar da saúde mental dos filhos. Porque os pais que estão adoecidos mentalmente, né, pais extremamente estressados, extremamente ansiosos, depressivos, esses pais vão ter pouco a oferecer de saúde, né, de paciência, de acolhimento para as crianças que estão precisando tanto disso nesse momento. Meninas, imagens de arco-íris desenhados por crianças ganharam varandas e janelas em um movimento mundial para lembrar que tudo vai ficar bem. O que vocês acham que a gente aprende com esse olhar das crianças em um momento como esse? Então, o arco-íris é um símbolo tão bonito, né, tão profundo, e que ele faz esse convite para a gente acreditar em algo bom, acreditar que vamos atravessar essa fase, que vai vir uma nova era, que lá na frente tem um pote de ouro. E então é esse convite de fé, de esperança, né, de uma expectativa positiva no amanhã, que são tão necessários, nesses pensamentos tão necessários nessa fase que a gente está vivendo. E que as crianças são, por excelência, né, seres que já convidam a gente para isso o tempo todo. A sermos mais, termos mais fé, acreditarmos mais, a confiarmos, né, num dia melhor, num amanhã melhor. As crianças, elas estão o tempo todo sendo exemplos para a gente de resiliência. Então, tudo a ver, criança e arco-íris, esse movimento é realmente muito bonito. Porém, também é muito importante que a gente complemente essas simbologias, esses momentos, convidando para as crianças a estarem também num lugar de uma realidade, né? Ampliarem mais a consciência em relação à responsabilidade social, a importância do isolamento, a importância do uso de máscara, porque não é só sentar e acreditar que, né, criar o mantra vai passar, é também entrar num movimento de ação e de uma consciência social do que a gente precisa fazer para que tudo realmente passe. O que eu mais digo para meu filho é que esse momento do isolamento que a gente está vivenciando nessa quarentena é um momento que está servindo também para a gente entender como a nossa sociedade é desigual. Porque fazer o isolamento, estar dentro de casa, é um atestado de privilégio. Nem todo mundo pode passar por isso. E algumas pessoas que podem estão simplesmente banalizando exatamente porque sempre tiveram acesso a tudo. O que eu explico, né, e eu acredito que um arco-íris ele só aparece depois da tempestade. Mas a gente não pode esquecer que quando a tempestade passou, muita gente ficou desabrigada. Tá certo, meninas, foi maravilhoso esse bate-papo esclarecedor, acalentador e muito obrigada, de verdade, pela participação de vocês. Foi lindo.